Você já começou algo na sua vida, mas o medo acabou te parando? Pode ser que você tenha começado um curso, iniciado uma mudança no estilo de vida, planejado abrir um pequeno negócio ou até mesmo pensado em arriscar um relacionamento novo. No começo, tudo parecia empolgante. As ideias fluíam, a energia estava lá. Mas, quando as dificuldades apareceram, o medo começou a falar mais alto. É curioso como isso acontece. Às vezes, não é que a gente não tenha capacidade, não é que faltem recursos, não é que estejamos no caminho errado. Muitas vezes, a única coisa que nos impede de seguir adiante é aquela voz interna que insiste em perguntar: e se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu decepcionar os outros? E se eu não for bom o suficiente? Na reflexão de hoje, nós vamos mergulhar em uma história bíblica que fala exatamente sobre isso: o medo e a dúvida que surgem quando já estamos no meio do caminho. Algo realmente incrível acontece. No meio da madrugada, Jesus anda sobre as águas. Mas o mais surpreendente não é apenas o milagre de Jesus. O que realmente chama a nossa atenção é o que acontece com Pedro. Sim, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, também começa a andar sobre as águas. Ele dá passos reais sobre algo que parecia impossível. No entanto, no meio desse milagre, ele começa a afundar. E, se olharmos com atenção, percebemos que não foram as ondas que o derrubaram. Não foi a tempestade, não foi a força do vento. O que fez Pedro afundar nasceu dentro dele. Foi a dúvida. Foi o medo que tomou conta do seu coração. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o poder que o medo e a dúvida têm de nos paralisar, mesmo quando estamos vivendo algo extraordinário. Antes de avançarmos, quero pedir a você um favor especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um gostei no vídeo, mas só se esse conteúdo agregar algum valor para você. Vamos ler juntos o texto bíblico que registra essa história. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 23 a 33. Depois de dispensar as multidões, ele subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ele estava lá sozinho. O barco já estava a muitas centenas de metros da terra, em grandes dificuldades por causa das ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, ele foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Quando o viram andar sobre o mar, os discípulos ficaram assustados e disseram: "É uma aparição!" e gritaram com medo. No entanto, Jesus disse-lhes imediatamente: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro respondeu: "Se és tu, Senhor, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas." Ele disse: "Vem!" Pedro saiu então do barco e andou por cima das águas em direção a Jesus. Contudo, ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Quando começou a afundar-se, gritou: "Senhor, salva-me!" Estendendo imediatamente a mão, Jesus agarrou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que é que cedeste à dúvida?" Depois de terem entrado no barco, o vendaval parou. Então, os que estavam no barco curvaram-se diante dele, dizendo: "Tu realmente és o Filho de Deus." Essa narrativa é impressionante, mas agora convido você a fazer um exercício comigo. Esqueça por um instante o milagre em si. Vamos deixar de lado por alguns minutos a imagem grandiosa de Jesus andando sobre as águas. Quero que você olhe para Pedro, um homem de carne e osso, como eu e você. E esse homem, diante de uma cena assustadora, tomou uma decisão que ninguém mais no barco tomou. Ele saiu. Ele ousou. Ele deu um passo fora da zona de segurança. Ele fez algo que não parecia possível. E, por alguns instantes, ele conseguiu. A Bíblia nos mostra que Pedro realmente andou sobre as águas. Não foi uma ilusão. Não foi uma tentativa frustrada. Ele caminhou, de verdade, sobre algo que todos os outros achavam impossível. Mas aí, algo mudou. Pedro desviou o olhar. Ele não estava mais olhando para o objetivo, para a direção,
para Jesus. Ele começou a olhar ao redor. Viu a tempestade, sentiu a força do vento, percebeu o tamanho das ondas. E nesse momento, algo dentro dele se abalou. A confiança se perdeu, a dúvida entrou, o medo tomou conta. E Pedro, que estava vivendo o impossível, começou a afundar. Essa é uma das cenas mais poderosas da Bíblia, porque mostra com clareza o que também acontece conosco. Muitas vezes já estamos no caminho, já demos passos importantes, já conquistamos coisas que pareciam inalcançáveis. Mas quando começamos a olhar para os obstáculos, para os perigos, para aquilo que pode dar errado, o medo rouba a nossa confiança, a dúvida nos tira o equilíbrio e, de repente, aquilo que parecia estar indo tão bem começa a desmoronar. A frase mais poderosa dessa história não é simplesmente Pedro saiu então do barco e andou por cima das águas. Isso por si só já é grandioso, já é um feito que desafia toda a lógica humana. Mas o ponto central não está no que ele fez por alguns instantes, e sim no que Jesus disse quando ele começou a afundar: por que é que cedeste à dúvida? Essa pergunta ecoa não apenas no coração de Pedro, mas também no nosso, porque ela revela uma verdade profunda. Muitas vezes, nós já estamos fazendo o impossível. Já estamos caminhando em terrenos que pareciam inalcançáveis. Já estamos experimentando conquistas que um dia pensamos que jamais seriam nossas. Mas aí a dúvida entra, silenciosa, sorrateira, e tira tudo de nós. O que nos derruba não é a tempestade lá fora, mas a tempestade que se forma dentro de nós. Repare bem, Pedro não começou a afundar porque o vento aumentou de repente ou porque as ondas ficaram maiores. Vamos reler essa parte. Contudo, ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Aí está, ao olhar para o vendaval. Ele começou a afundar no exato momento em que tirou os olhos de Jesus e fixou sua atenção na tempestade. Ele perdeu foco no destino e passou a olhar para o perigo. E esse detalhe muda tudo. Porque o problema não é a tempestade em si. O problema é quando nós passamos a acreditar mais na força dela do que na presença daquele que nos chamou a andar sobre as águas. E aqui algo ainda mais interessante. Pedro era pescador. Ele passou a vida inteira no mar. Sabia lidar com barcos, sabia remar contra o vento, sabia enfrentar ondas e, claro, sabia nadar. O mar era o ambiente natural dele. No entanto, naquele momento de medo, até o que ele sabia desapareceu. O medo foi tão grande que anulou a experiência, o conhecimento, os instintos básicos. Isso nos mostra como a dúvida age dentro de nós. Ela não apenas nos faz questionar a situação que enfrentamos, mas começa a corroer a nossa confiança em quem nós somos, em nossas capacidades, em tudo aquilo que já aprendemos e conquistamos. A dúvida rouba de nós até as certezas mais simples. Agora, pare por um instante e reflita. Em qual área da sua vida você está indo bem, mas já começa a sentir que está afundando por causa da dúvida? Pode ser um projeto que você iniciou cheio de entusiasmo, mas que agora parece pesado demais. Pode ser um novo emprego em que você entrou confiante, mas de repente se sente incapaz. Pode ser um relacionamento em que no início havia esperança, mas agora a insegurança fala mais alto. Ou talvez seja aquele sonho pessoal que você carrega há anos e que finalmente começou a dar sinais de vida, mas os obstáculos parecem estar desviando a sua atenção. Quantas vezes não estamos exatamente no caminho certo, vivendo um processo de crescimento real, mas porque focamos demais nas dificuldades, perdemos a confiança. Esse é o grande perigo. Muitas vezes não é a dificuldade que nos impede de avançar, não é a tempestade, não é o tamanho da onda, é o modo como escolhemos olhar para ela. Porque, em vez de mantermos nossos olhos firmes na direção, no objetivo, naquilo que nos fortalece, passamos a fixar a atenção no que pode dar errado. E quanto mais olhamos para os obstáculos, mais eles crescem diante de nós. Mais nos sentimos pequenos, frágeis, incapazes. É um círculo vicioso. Quanto mais alimentamos o medo, mais ele nos domina. E o que alimentamos, cresce.
Talvez agora, enquanto você escuta essa reflexão, esteja passando exatamente por esse tipo de conflito. O medo está fazendo barulho, os pensamentos estão pesados, os obstáculos parecem enormes. Mas dentro de você também existe uma voz calma, que convida a continuar. Uma voz que não nega a realidade da tempestade, mas que lembra: você já está andando sobre as águas. Você já está fazendo algo que parecia impossível. Não duvide agora. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra bem o que acontece conosco. Lembra-se do povo de Israel quando saiu do Egito? Eles tinham acabado de ver milagres extraordinários. O mar se abriu diante deles, eles passaram a pés enxutos e o exército mais poderoso da época foi derrotado, sem que eles precisassem levantar uma espada. Eles estavam vivendo o impossível, literalmente experimentando o poder de Deus em cada detalhe. Mas, quando chegaram ao deserto e começaram a sentir fome e sede, rapidamente esqueceram o que Deus já tinha feito. Em vez de olharem para o Deus que abriu o mar, começaram a olhar para a dificuldade do presente. Murmuraram, reclamaram e disseram: teria sido melhor ficar no Egito. Veja o contraste. Eles já tinham atravessado o impossível, mas bastou a tempestade do deserto, o calor, a escassez, a incerteza, para que o medo e a dúvida apagassem a memória dos milagres. Eles não tinham deixado de ser o povo escolhido, não tinham perdido a identidade, não estavam sozinhos. Mas o foco deles mudou. Deixaram de olhar para Deus e fixaram os olhos no problema. E por causa disso, muitos não conseguiram entrar na Terra Prometida. Não é exatamente isso que acontece conosco? Já tivemos vitórias, já experimentamos respostas, já vimos portas se abrirem quando parecia não haver saída. Mas, no momento em que surge uma nova tempestade, esquecemos tudo que já foi feito em nosso favor. O medo fala mais alto, a dúvida cresce e começamos a pensar que não vamos conseguir. Não porque Deus mudou, não porque a promessa deixou de ser verdadeira, mas porque desviamos o olhar da fonte da vitória para a aparência do obstáculo. Todos nós já passamos por isso, cada um em sua própria versão da tempestade. Talvez sejam as opiniões das pessoas que parecem pesar demais em sua mente. Pode ser o medo de falhar depois de já ter tentado tantas vezes. Pode ser o estresse financeiro que parece roubar sua paz todas as noites. Pode ser aquela insegurança pessoal que insiste em sussurrar: você não é suficiente. E quando focamos demais nessas vozes, nessas ondas, esquecemos algo poderoso. Já estamos andando sobre as águas. Já demos passos que exigiram coragem. Já estamos em movimento em direção ao nosso propósito. Mas assim como Pedro, começamos a afundar quando esquecemos para onde deveríamos estar olhando. E aqui está uma verdade espiritual que não podemos ignorar. Não basta sair do barco. Isso já é coragem, sim, mas é apenas o primeiro passo. Para continuar, precisamos manter os olhos fixos em Jesus, porque quando desviamos o olhar dele e fixamos no vento, nas dívidas, nas críticas, no medo, a dúvida toma espaço. E a dúvida não é apenas um pensamento, é uma força que paralisa, que nos faz esquecer até do que já sabemos. Pedro sabia nadar, era pescador experiente, mas no momento em que deixou o medo dominá-lo, até esse conhecimento desapareceu. Da mesma forma, você pode ter dons, talentos, preparo, mas se focar apenas nos obstáculos, vai se sentir incapaz de usar aquilo que já está em você. Meu amigo, minha amiga, talvez hoje você esteja diante de algo que parece maior do que você. Talvez um sonho que está demorando a se realizar, talvez um problema que você já não sabe como resolver, talvez uma luta interna que só você conhece. Eu quero te encorajar, não olhe para a tempestade, não se concentre apenas no que pode dar errado. Olhe para Deus, foque na direção que Ele tem para a sua vida. Coragem não é ausência de medo, é caminhar mesmo que quando o medo está gritando.
fé não é negar a realidade da tempestade, é crer que existe alguém maior do que a tempestade. Repita comigo agora em voz alta, como uma declaração de fé. Eu não vou olhar para a tempestade. Eu vou manter meus olhos em Jesus. Eu sou capaz porque Deus é comigo. Eu já estou fazendo o impossível e vou continuar. E agora eu quero te convidar a uma reflexão prática. Onde você tem visto a dúvida te atrasar? Qual é a tempestade que tem roubado sua confiança? Escreva nos comentários. Ao escrever, você não apenas compartilha, mas também declara que não vai mais permitir que o medo dite sua caminhada. E antes de encerrar, eu quero fazer um pedido. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você ama. Talvez essa pessoa precise exatamente dessa palavra hoje. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e junte-se a essa comunidade de pessoas que estão aprendendo a manter os olhos fixos no que realmente importa. Obrigado por estar aqui comigo. Que esta reflexão fortaleça a sua fé e sua coragem. Lembre-se sempre, mantenha o foco, mantenha-se firme e nunca deixe a tempestade vencer. Até a próxima história, se Deus quiser.